Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. No dilacerante início do filme Up, Altas Aventuras, Ellie sonha em visitar terras distantes. O paraíso das cachoeiras. A aventura está lá fora! É a frase do anúncio que a convence de que ela precisa conhecer aquele lugar. E eu não tô aqui pra falar hoje sobre o sofrimento que é sobreviver aos primeiros minutos desse que é um dos melhores filmes da história. Que acaba sendo super fofinho e conta uma divertida história com cachorros falantes convencendo um idoso de que ele ainda tem muito a viver e fazer no tempo que ainda tem nessa vida. Mas a frase, a aventura está lá fora, é uma frase que muitas vezes repeti pra mim mesmo em momentos corriqueiros em que eu não tava muito afim de sair de casa. Nem sou capaz de descrever a importância de sair de casa no processo de recuperação de uma experiência traumática, por exemplo. Existem momentos na vida em que a nossa casa traz uma carga pesada demais. E sair dali faz um bem danado. Encontrar gente conhecida e, por que não, se permitir trocar ideia com completos desconhecidos é um negócio que costuma me fazer sentir vivo. E não precisa ir muito longe de casa, não. Não me entenda mal. É super legal viajar para um canto distante, conhecer culturas diferentes e até mesmo falar outro idioma. Pegar um avião, um busão ou mesmo um carro rumo ao horizonte é uma experiência foda. Mas às vezes só o fato de você decidir almoçar fora, num restaurante que faça a tua comida conforto, ou mesmo numa lanchonete nova que você não sabe muito bem o que esperar, ou sair para jantar com aquele amigo de infância que você não vê há muitos anos, pode ser um passeio surpreendente. Às vezes, quando a gente tá perdido, a gente acaba se encontrando num boteco qualquer, numa esquina comum, num fim de tarde feliz ao lado de boas companhias. Muitas vezes essas escolhidas pelo acaso. E se estiver tudo bem contigo, a aventura também está lá fora. Mesmo se você estiver de boa, de bem com a vida. É legal sair de casa e vivenciar algo que seja capaz de quebrar a sua rotina exaustiva de trabalho. Esse é um programa sobre sair de casa e sobre como há toda uma vida fora do nosso pequeno mundinho, para te trazer um lembrete importante, o de que o mundo está lá fora. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça recebo meu querido amigo Nicolas Queiroz. Olha aí que alegria. Bom Muito demais tê-lo por aqui. Nicolas Queiroz, que é meu parceiro lá no Reinaldo Jaqueline. Verdade. Tem também o Desis Brasil. Bacanudo, estamos em 2013, é isso? 2012, sabia? 2012, Caralho. finalzinho ali. Que nem a gente no Rejac, né? Finalzinho 2024, mas é 2025, tipo Pois isso. é. Caralho, não, é. Nicolas, um titã da podosfera também. Há muitos Caramba. anos brincando de não ganhar dinheiro com esses programas Isso de que eu ia rádio. falar agora. Não, o que a nossa geração fez de melhor, né, cara? A gente não conseguiu nada. É Assim, impressionante. eu acho que pelo menos ainda conseguir não fazer dinheiro comigo mesmo, assim, enquanto um frontman, né, do podcast, mas conseguir na indústria, né? Conseguir Sim. arranjar não. bastante trampo por causa de Não, podcast. de alguma forma, assim, se a gente pensar na nossa geração, e isso não é um shade, mas vai servir como, a gente representa uma parcela bem sucedida, né, da nossa geração. Porque Sim. quantos caras abandonaram e tal, e com razão, né? Quiseram eu ter Total. tido a coragem de abandonar. Cara, quantas vezes eu ouvi, assim, meus pais, em períodos de desemprego, falar, meu filho, mas tu não quer fazer outra faculdade, não? Eu formei em rádio, né? Sou radialista, e aí eu ficava, pô, mas é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, cara. Não quero não, sabe? Vou insistir. Não, e deu certo no fim das contas. Deu certo, deu certo. Mas, Nicolas, eu te chamei pra esse episódio em si, né? Porque recentemente estivemos juntos no Rio de Janeiro, né? Verdade. Você me apresentou não apenas Bar da Marlene, mas também Bar do Momo e seus quitutes maravilhosos. Total. Seu bolovo com massa de bolinho de bacalhau, que é inacreditável, né? Uma maionesezinha de páprica ali pra dar um topping, né? Batidinha de gengibre, puta, delicinha, né?
Coisa Bom boa. demais. E, cara, tem uma parada que eu queria falar aqui no Dentro da Minha Cabeça há um tempo, que é um tema que eu falei, puta, é verdade, né, cara? Vou chamar o Nicolas pra falar sobre isso, porque ele é um cara que entende isso sobre várias óticas. E é um programa sobre sair de casa, né? Olha aí. E é uma coisa que você, como um boêmio assumido, sei que gosta bastante. Mas é uma pira, cara, que eu tenho de... Pô, adoro minha casa, não me entenda mal. Amo minha casa. Mas sair de casa tem benefícios que nada mais traz, né, cara? Que é um negócio, tipo... Verdade. Tem coisas que você só encontra fora de casa. E, inclusive... o contato físico com um mundo diferente e talvez que fuja do seu controle também, porque tua casa geralmente você controla o lugar onde você mais controla é a tua casa, né? Sim, o refúgio, né? Exato. Mas também é um lugar onde, cara, serve tanto ao propósito de você, por exemplo, pô, tô meio na bad, preciso espairecer. Como também, cara, tô de bem com a vida e tal, mas também vão aparecer coisas que se permitir ser surpreendido pela vida, né? Tipo, Sim. Sair de casa é um bagulho que sempre me pego pensando, puta, sabe aqueles dias que você tem preguiça de sair e você fala, puta, hoje eu não tô afim, hoje eu não quero sair de casa, mano. Mas aí quando você sai, alguém te arrasta e você fala, puta, que bom que eu saí, caralho. Faz diferença mesmo, cara. Eu acho que eu tô no extremo oposto. Eu tenho uma relação difícil com a minha casa. E não me entenda mal, eu amo minha casa, eu amo o lugar que eu moro, sabe? Eu fui meio nômade, eu já tive 11 casas diferentes ao longo da vida. Eu brinco que eu morei em todas as zonas do Rio de Janeiro, sabe? Caralho. Centro, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sudoeste, que surgiu há pouco tempo. E depois surgiu esse nome, eu já tinha morado lá, sabe? Então, assim, é muito louco, cara. Mas hoje é onde eu me encontro, assim. Essa é a minha casa, eu gosto muito daqui, eu valorizo muito estar aqui. Mas eu tenho uma relação meio conturbada com a minha casa. E acho que por isso eu desconto muito na boemia também. Então... oposto, né? Assim, eu acho que o equilíbrio é o ideal, a gente tem que buscar o equilíbrio. Fato. Total. Mas é por isso que eu trouxe esse lado legal também. Porque quando você tá de bem com a vida, você adora a tua casa e tudo, é muito comum que as pessoas se isolem, né? Na casa, assim. Sim. Principalmente se tem algo rolando e tal, a pessoa tá cheia de trabalho, fala, puta, eu não quero sair. Mas tem coisas que você só vai encontrar fora de casa de fato. E às vezes não é nem um encontro com seus amigos, com a sua família, ou seja, um encontro que você espera que vai te fazer bem. Às vezes é um encontro aleatório, né? É o desconhecido, é a surpresa e etc. Eu acho que tem um lance assim, quando você tá num processo de, sei lá, ressignificar seu próprio lar, né? Que representava algo diferente do que ele tinha que representar a partir de lá. Então sair de casa me tirava de um ambiente meio sufocante. Às vezes eu me sentia não querendo voltar, né? Entendo perfeitamente. Que é uma porra. Você fala, mano, você não quer voltar pra tua própria casa? E você fala, mano, é um lugar que traz uma carga muito além do que eu quero lidar agora. Sim. Aí eu você quer sair o tempo todo. Entorpecido, que é pra eu chegar, desmaiar, basicamente, e no dia seguinte acordar com aquela ressaca, e aí, mas aí é a luz do dia, né? Assim, a vida segue, tem que trabalhar, tem que fazer podcast. Responsabilidades, exato. Eles têm... Mas quando chega a hora de estar livre, encarar a casa, eu falo... A hora de dormir é pesado, pô, quando você tá numa casa que, puta... E às vezes não é nenhuma questão a ver com a casa, como nesse caso que a gente deu exemplo, mas às vezes é uma parada, puta, tua vida mesmo tá um caos e tal, e você só quer sair, cara, daquilo que te lembra você. Sim, tá sim, concordo. E aí, pô, eu acho tão... Eu citei na abertura um lance que é uma frase do filme Up, né? Que eles falam, o Aventura está lá fora, né? Que é o bagulho do... que a Ellie quer conhecer as cachoeiras e tal, né? Eu acho isso muito foda mesmo. Tem dia que eu saio e falo assim, puta, não tava afim, não queria vir. E, porra, que maneiro, que da hora tá aqui fora. Às vezes é esse dia que você experimenta um bagulho novo que você nunca tinha comido, que te apresenta um negócio massa, que você reencontra um colega teu de tantos anos que você não vê mais, né? É doido como... lá fora está o que pode te surpreender de fato, né? Tudo que tem potencial de verdade de fugir do roteiro que você escreveu pra tua vida, tá lá fora, mano. Caramba, para pensar assim, realmente, né? E assim, também, eu acho que as pessoas têm muito medo do desconforto, do desagradável. E, cara, viver é assim, encarar o desagradável, assim, encarar o desconforto, sabe? Você vai passar por situações que não foram tão legais. Você vai comer comidas que não foram tão boas. Mas até um dos caras que eu sou muito fã, o Anthony Bourdain, que era um crítico de gastronomia, chefe de cozinha, né? Que, enfim, fazia muitas viagens, ele falava muito disso. Tem que comer muita comida ruim pra tu achar comida boa, sabe? Você tem que cair dentro, sabe? Você tem que ir buscando, né? E aí você vai descobrindo o que você gosta, onde você gosta, né? Não dá pra você viver baseando em planilha, em recomendações de todo mundo só, sabe? Você também tem que quebrar a cara um pouquinho. E assim, eu concordo total com essa frase aí de... Eu acho que, inclusive, pra mim, a minha parte favorita sobre viajar é
cara, tá na cidade, tá na rua, tá comendo um bagulho diferente, entrando num restaurante que alguém local me indica e, puta, da hora, vamos ver. Isso é maravilhoso, cara. Ainda mais quando tu vai pra outro país. Assim, dentro do Brasil mesmo. Dentro do Brasil já é foda, né? Já é foda, falar, mas quando é outra língua, outra cultura, porra, meu irmão. Que a gente tende a cair na armadilha do turista, né? Natural. Total. E isso faz parte da experiência pra mim, cara. Faz parte. Eu não acharia maneiro viajar com um roteiro quadradinho, 100% pré-definido. Isso pra mim é um pesadelo, cara. Pô, agora em outubro eu vou fazer uma viagem com a minha família pros Estados Unidos, vai ser a primeira vez que eu vou pra lá. Olha aí. E, enfim, nunca fui, etc. E vai, também nunca fui. Muito porque é sonho do meu irmão, tá com a família toda lá, não sei o quê, e conseguimos fazer, vai ser da hora, viabilizando, beleza, mas a gente vai ficar muito em parque. E eu, como sou cagão, né? Não, cara, longe de mim falar mal muito, de ir pra parque, né, porra? Tem medo de altura, de velocidade. Eu sei que eu vou em pouquíssimas paradas realmente emocionantes. Pra mim, o que mais me empolga é, pô, como é que vai ser as comidas lá, mano? Como que vai ser os bares, né? O conversar lá mesmo no parque, pedir informação, falar inglês. Isso me excita mais do que caraca, tal montanha-russa. Mas, irmão, eu sei que eu não vou, cara. Se eu não tiver completamente embriagado, eu não vou. É a vida. Eu acho que é o viver. E eu digo, não que ir pra montanha-russa, um brinquedo, não é viver. Claro que é viver. Mas eu acho que é viver o cotidiano, de certa forma. Você adotar aquele cotidiano, sabe? É, total. Isso é muito foda. E sabe um lance também que eu acho que é subestimado sobre sair de casa? Porque a gente às vezes tá falando sobre algo extraordinário, né? Tipo uma viagem, assim, e tal. Mas, cara, às vezes, o simples fato de você escolher, pô, hoje eu não vou fazer comida, não. Vou comer no restaurante que eu curto. Putz, isso traz um alívio, mano. Traz um... Manja o bagulho de RPG, você ter uns minutos de buff. Cara, você tá um buff de emoção aqui, você tá total, melhor. Cara. Teu tempo tá melhor, porque fica você comeu uma barrinha nova ali em cima, assim, vibrando. Exato. Você ganhou um bônus temporário ali, porque você foi comer fora, um bagulho novo. E às vezes, você vai comer num lugar que é super teu lugar comfort food pra caralho, o lugar que te entende, que te acolhe, te pega no colo, e aquele dia não tá maneiro. Você fala, puta que merda, aí te dá o nerf, né? Pô, te dá o negativo. Demais, cara, demais. A experiência é ruim, por isso que eu falo que às vezes ela afasta a pessoa de sair de casa, sacou? Porque se você tiver uma experiência ruim no momento que você também não tá tão bem, cara, tem lugares que são bons aqui no Rio, que eu tive experiência ruim no momento que eu não tava bem, e eu não consigo, ainda é uma barreira voltar nesse lugar, sacou? É foda mesmo, é foda. Me dá um pouco de, assim, ao mesmo tempo que me dá um frio na barriga legal, de querer conhecer lugar novo, experienciar uma parada nova e tal. Tipo, a gente foi no bar do Momo, olhei o cardápio e falei, mano, porra, dá vontade tudo parece ser bom, né? Dá vontade de comer o cardápio inteiro, dá vontade de voltar. E essa é a minha merda, eu sou meio monogâmico com alimento. Né? Tu quer zerar o cardápio, né? Não, e é o lance, tipo, se eu fui lá no Momo, curti pra caralho o Bolovo, dificilmente quando a gente for lá de novo, eu não vou comer de novo. Porque eu quero comer ele de novo. Eu sou super a favor disso, sou super a favor disso. Essa parada válido. De você falar, mano, eu preciso pegar aquilo de novo na minha vida, porque pra eu lembrar se é bom mesmo e porque já é meu conforto aqui. Aqui eu tô em casa, né? Já me Cara, arrisquei, eu acho que é um aprovei. equilíbrio mesmo, assim, do coisas novas, coisas que eu já conheço e que eu quero de novo. Eu acho que nem só um, nem só outro, cara. Tem que ser... Eu, quando vou pra São Paulo, eu tenho meus comfort food também, Sim. assim. Eu falei pra você, o takoyaki da Feira da Liberdade, meu irmão, eu tenho que comer aquele takoyaki toda vez que eu vou em São Paulo, sabe? Muito foda. Um sanduíche pastrame no Zedeli também me pega, sabe? Eu sei que é gourmet e tal, mas, cara, eu me amarro naquele sanduíche. Porra, batata com pastrame Zedeli é bizarro. É absurda, cara, absurda. Então, assim, assim, tem essas coisas mesmo. Então, e tem, pra mim, um ponto muito crucial disso tudo, que é você se permitir ter contato com o desconhecido, ao mesmo tempo que você vai encontrando lugares de conforto. Eu tenho certeza que, por exemplo, o lugar que a gente foi lá, que é ter o Bar Xodó, que é a Marlene lá e tudo, karaokezinho, não sei o quê. Um lugar maravilhoso, incrível. Mas nem toda vez que você vai lá vai ser um rolê igual, né? Nunca. São pessoas diferentes. Não, lá ainda é um lugar peculiar, que mais ainda. Mas, assim, o que eu tenho a dizer é, tipo, cara, eu tinha isso com a Choperia Liberdade em São Paulo também, que era meu lugar xodó. No momento que eu não tava querendo ficar em casa e tal, que não tava maneiro, eu ia pra lá. Inclusive, eu fiquei conhecido porque eu tinha acabado de voltar de Cuba, né? Então eu voltei cheio de charuto. E eu levava charuto, né? Eu levava charuto pra fumar lá. Chegou no momento que o segurança nem me revistava mais. Ele falava, ó, o cara do charuto aí. Trocava comigo assim. Ô, mano, pô, você vira familiar, né? Vira uma casa também. Então, a galera te cumprimenta, te chama pelo nome. Você fala, pô, que foda isso. Tipo, e me dava muita vontade. Chegava quinta, sexta noite, eu falava, puta, eu quero ir lá na quinta e na sexta. Eu não quero só um dos dias, eu quero ir nos dois. Né? Tá gostoso lá. Cara, isso é um perigo, cara, isso é um perigo. Eu vivo isso com a Marlene, né? Marlene abre de quarta a domingo, cara. Em momentos recentes até da minha vida, que eu tava bem mal, quarta a domingo eu estava lá, de quarta a domingo. Eu tô tentando dosar, assim, 2 dias a menos, e só 3, entendeu? Agora, esse final de semana, por exemplo, cara, eu acho que eu vou só 2 dias, sabe? Tipo, só sábado e domingo, talvez. Que evolução, hein? Uma evolução, né? E, assim, domingo eu fui lá, inclusive, e teve uma experiência muito boa desse lance do Safão da Casa, porque
até mesmo por conta do encontro do Rei Jaque e tal, a galera reconheceu que sou eu, que tá ali. Teve vários ouvintes que frequentam o bar, me conhecem do bar, mas por eu não trabalhar muito vídeo ainda... Agora ligaram, né, com o Cré, né? E a galera começou assim, a valorizar a minha presença lá, sabe? Querer pagar uma cerveja e tal, isso é maravilhoso. Só que tem as lives que rolavam lá de sinuca, que eu gravava, né, com o Joey Ponzi, com o Marcelo lá, o Chechão. E aí a Marlene começou a colocar no telão essas lives passadas. Pra poder, tipo assim, é uma mídia, querendo ou não, do bar. Tipo, quem tá ali no bar tá vendo o bar ali na... Claro que é. E aí, foi na sexta-feira que eu não fui na Marlene. Sexta-feira, ó. Uma sexta-feira que eu fiquei em casa. Fiquei em casa, sabe? Trabalhando, fazendo podcast e tal, cuidando da casa. E aí, botou uma que eu tava. E ela falou que uma galera levantou o celular pra tirar foto e filmar e aplaudiram. Diziam, ó, o Nicolas ali, representando o bar, sabe? Eu fiquei assim com um gosto muito, muito bom, sabe? Assim, muito doce, né? Quando eu soube dessa história. Eu falei, cara, que maneiro, velho. Saber que a galera gosta de mim, né? Eu sou acolhido ali também. Então, pô, eu acho que isso é um bagulho de se permitir estar fora, de vocês permitir ter um... Cara, e por mais que a casa seja confortável, por mais que você esteja num momento super de boa com a tua casa, de bem com a vida, pô, felizão e tal, tem coisas que tua casa não vai te proporcionar. O que eu fico lembrando disso, mano, é a pandemia. Acho que é o principal momento que a gente viveu. E eu juro pra você, cara, que quanto mais eu vivo pós-pandemia, mais eu percebo como me transformou aquele período. É uma loucura isso, cara. Sim. Mas é uma parada que, assim, é uma experiência que eu nunca mais fui o mesmo. Acho que ninguém foi o mesmo pós-pandemia. Mas esse ponto de você querer sair de casa e não poder, é aquele momento que a gente viveu de... Puta, e não é que eu queria sair pra encontrar meus amigos, beber, óbvio que seria maravilhoso, mas eu queria sair pra fazer coisa corriqueira, eu queria ir no mercado, eu queria ter a experiência de comer num restaurante, a Choperia Liberdade fechou na pandemia. O lugar favorito de São Paulo, eu nunca mais pude ir por conta da pandemia, né? Por conta daquilo. É um luto, né, cara? É um luto também. Eu não tive a chance de me despedir. O lugar não teve a chance de fazer um último rolê. Tipo, um negócio assim de... Você olha e fala, cara, é injusto pra caralho. Mas muito. Nunca tem esse último rolê, né? Essa é a grande verdade. Quer dizer, ele existe, mas a gente nunca sabe que é o último rolê. Qual que é, exato. Mas assim, né? É injusto que o lugar não teve nem a chance de organizar uma parada dessa. Nossa, e aí, dolorido. É uma parada que... Mas pra mim não é nem esse tipo de rolê, mas é que eu fico lembrando, assim, da importância que tinha acordar cedo, pegar meu cachorro, botar a máscara na cara e, mano, dar um rolê na rua pra ver a rua, tá ligado? Cara, o mundo ainda tá aqui. O mundo ainda tá aqui fora, ainda existe. Vazio, né? Estranho, né? Estranho. Eu costumava sair muito cedo, mano. Tipo, 6 da manhã, era na quarta, 6 da manhã, tem, cara, um idoso varrendo a calçada e isso aí, não tem mais ninguém, né, na rua. Então eu saía bem cedo. Uma revolta, cara, que eu passei com pandemia, porque eu tava morando muito longe na época. Eu trabalhava na Globo, o pessoal que sabe onde fica o Projac, né? É longe pra cacete, tava morando lá, que eu trabalhava na Globo. E então eu tava longe de todo mundo mesmo. Eu já tava vivendo um lockdown antes da pandemia chegar, sabe? Quando chegou foi pior. E em frente ao meu condomínio tinha um bar que ficou muito famoso, parecendo Fantástico, porque ele não respeitou a pandemia. Uma zona muito afastada, então era festa pra cacete. Só que do lado era o hospital de campanha do Rio de Janeiro. Então, assim, teve até no Fantástico médicos falando que eles estavam em ambulância, UTI móvel, levando pessoas à beira da morte, e olhava ali pra fora e via a galera curtindo. E eu tava ali, naquele condomínio em frente, vendo isso acontecer, sabe? Então, assim, foi dolorido pra cacete, cara. Eu me tornei boêmio mesmo, acho que pós-pandemia. Cheguei a ter uns lapsos de boemia ali em 2013, 2012, mas eu abracei a boemia mesmo e... Até porque também podcast, né, cara? Eu voltei a fazer podcast na pandemia, Vidani. Eu tinha parado de fazer podcast, eu tinha me aposentado de podcast. E o Desbrasil estourou na pandemia, sabe? E falando de brasilidade, falando de boteco, falando de jogo do bicho, falando de tudo isso, e eu falei, cara, eu quero viver isso de novo. Eu quero poder me entregar esse estilo de vida, sabe? Mano... a pandemia pra mim ela foi um negócio que é louco como a gente não, eu até hoje acho que a gente não tem a compreensão total do quanto a gente carrega não tem. De herança disso. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai descobrindo e lidando como um processo terapêutico mesmo, tá ligado? Você nunca se cura profundamente de nada. Você vai descobrindo os pontos que aquilo te afeta e vai trabalhando cada ponto conforme ele vai emergindo. Porque essa sensação de querer sair de casa... Eu lembro que na pandemia, cara, foi um momento que a gente encontrou soluções de estar com os amigos. Porra, foi uma época que eu bebi em casa. Eu nunca fui de beber em casa. Eu não bebi na pandemia direito, sabia? Caraca, bebi muito pouco. Demais. E quem me conhece, né, sabe que eu bebo bem. Então. Cara, não bebi direito. Assim. Cara, na pandemia foi o momento em que eu mais bebi na minha casa. Eu não tenho esse hábito. Eu voltei a não ter mais. Depois da pandemia, eu parei de beber em casa. Eventualmente, minha namorada abriu um vinho aqui. Tipo, vou tomar um vinho. Isso aqui. Eu falava, cara, no começo, pós-pandemia, eu até tomava uma tacinha ou outra. Depois eu comecei a falar, cara, não quero, porque eu quero ter ressaca amanhã em casa, do nada. Tipo,
não tô afim. E é foda, porque são paradas que você para pra pegar o quanto você perdia de estar em casa, mesmo se mentindo que não, tá tudo bem, eu tô aqui com meus amigos bebendo, jogando Valorant no Discord, conversando até de madrugada, olha que legal. E é legal, era legal mesmo. Mas era legal porque você sabia que você não podia sair e que não havia mais nada pra você fazer. Por isso que era legal. Eu fiz cineclube com os amigos, fiz clube do livro, cara, jogatina pra cacete. E trabalho, né, que eu continuei trabalhando, assim. Graças a Deus eu tive meu emprego, né? Então também foi uma coisa que eu vi muitos amigos perderem emprego e, puta merda, assim, desesperador, sabe? Mas realmente o entorpecimento era diferente, né? Da pandemia. Eu lembro que a gente já falou no Reinaldo Jaqueline já sobre Animal Crossing, né? Que verdade. Acho que a forma que eu saía de casa na pandemia era Animal Crossing mesmo. Tô falando sério, tá? Era visitar a ilha de alguém, fazer um bagulho junto. Falar assim, puta, que maneiro isso. Que da hora você ver um pouquinho do além do que você vê todo dia. Tipo, ainda mais que seja um lugar virtual, mas que seja, tipo, tô fora da minha rotina aqui. Né? É o inesperado, é o desconhecido, né? E isso é a parada pra mim de sair de casa que eu acho mais maneiro hoje em dia, de depois de tudo, de voltar para Araraquara, de estar aqui na minha cidade e tal, de não saber o que vai acontecer, né? Pô, pode ser que eu saia e que eu encontre meus amigos e a gente curta e vai ser legal. Mas N vezes acontece de eu encontrar uma pessoa que eu não vejo faz tempo, depois do Jovem Nerd, depois de encontrar um ouvinte que era aqui de Araraquara, que eu nem sabia que me conhecia, que tá aqui, ou de, sei lá, ir num karaokê da vida e trombar um amigo do meu primo, amigo do meu irmão que eu não vejo faz tempo, você fala, caralho, que foda, eu não vejo esse cara faz 20 anos, nossa, o maluco eu já tá encontrei aqui. pessoas que trabalharam comigo há tanto tempo, cara, isso é muito bom, cara, muito bom. Ou mesmo fazer uma amizade... que eu não queria encontrar, também. Claro. É o que eu falei, faz parte da experiência. Exato, o desconforto faz parte da experiência, mas eu acho que só se você se permitir o risco desse desconforto que você vai curtir. Não existe prazer, cara, sem como é que fala? Tipo assim, um dano, de certa forma, sabe? Até as coisas boas, exercício físico, sacou? Aí a pessoa se lesiona à toa, torce um pé, lesão muscular, tudo, cara, todo prazer. Acho que o risco faz parte, né? Coisa. É o risco, pelo menos, né? Não é necessariamente o dano, mas é o risco. Você tá ali circundando ele. Quantas vezes eu saí pra encher a cara e não tive ressaca no dia seguinte? Pois é. E de boa. Mas na maioria das vezes eu tenho, sabe? E tá cada vez pior, cara. Eu preciso, inclusive, marcar o gastro, que eu tenho que ver direitinho essas paradas aí. Tô com o exame agendado que eu não faço nunca. Tá foda, cara. Foda. Mas eu acho que é maneiro, assim, você ter uma relação da hora com sair de casa. Óbvio que não é da hora ter uma relação ruim com a própria casa. Eu fico muito feliz de... Cara, quando eu tava no meu AP, quando eu saí daquele AP, eu já tava muito de boa com ele. Eu adorava aquele AP. Eu não mudei por trauma nem nada. Foi um negócio que, foi momentâneo, resolvi, beleza. Mas como foi importante ver como, mesmo nos momentos mais da horas, que eu tava mais em paz, ainda queria ir pra fora, ainda queria ver. E às vezes, a gente não tem motivação, tá ocupado, tarefado, etc. Cara, às vezes, de fato, falta a gente ouvir aquele chamadinho ou interior de um amigo nosso que lembra a gente, mano, o mundo tá lá fora, o mundo não tá aí dentro, não. Tipo, é legal. Cara, e aí, eu usei o exemplo do Animal Crossing, me fez lembrar de um documentário que eu vi, que eu até já recomendei aqui no Pensamento Intrusivo aqui, que eu já levei pro Rei Jaque também, que é A Extraordinária Vida de Ibelin, né? Que é o do garoto sim. Lord of Warcraft e tal, que teve toda uma vida. Pô, aquele documentário pra mim é um documentário muito foda sobre você fazer algo fora de casa, né? É que no caso do cara, o fora pra ele era um mundo virtual, que é o que ele conseguia fazer. Mas, bicho, experienciar todo um mundo e se permitir ser surpreendido, pra mim, isso é um bagulho que às vezes a gente dá por garantido, né? Tá sempre ali. Não, outro dia eu vou. Pô, caraca, às vezes eu sonho que eu tô na Choperia Liberdade e eu penso, caralho, só mais uma vez, não podia ter ido só mais uma minha. Um último, né? É verdade, cara. Mas eu fico muito feliz que um dos últimos rolês que eu dei lá foi num carnaval, o primeiro carnaval que eu passei de Sailor Moon aqui lá em São Paulo, né? E foi um pré-carnaval de 2020, logo antes da pandemia estourar, que a gente foi num bloquinho de tarde. Eu fui atropelado por um carrinho de pesado, né? Olha o pesado! Na verdade, eu atropelei o pesado, obviamente. Eu não fui atropelado pelo pesado. Tava embriagado, olhando pro chão, fui de canela, abri uma xereca no meu joelho desse tamanho. E aí fui pra ambulância e tal, fizeram um curativo de merda, não me deram ponto. Ficou aquele bagulho aberto no meu joelho. Voltei pra casa, que eu me perdi dos meus amigos, tava ensanguentado. Falei, vou pra casa, não vou ficar no bloquinho. Dormi, acordei. E aí era um sábado de pré-carnaval, eu e o Deluca, meu brother, pra Choperia Liberdade. Eu vesti de Sailor Moon ensanguentado. Ele, que eu não tomei banho, né? Cheguei e dormi. E ele de Branca de Neve, e a gente esqueceu que era
só um sábado. Pra gente era pré-carnaval, ninguém tava de fantasia. Caraca! E foi um dos melhores rolês que eu já dei lá. A gente fez o primeiro campeonato mundial de sinuca de cosplay, e eu peguei em segundo lugar, que era eu contra ele, né? Isso que eu ia falar, você foi o último, né? Não, peguei em segundo. Já entrei na final. Exatamente. Mas foi um dia memorável a minha despedida de lá, pelo menos isso, né? Foi um dia memorável. Porra, bom demais. Eu tenho um lugar assim no Rio também, que você falou, me lembrou, que era a Sinuca da Lapa, cara. E a Sinuca da Lapa era um lugar que era um francês que era dono, bem do lado dos Arcos da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, né? Foda. Que era esse lugar mágico que eu ia, que tinha muita sinuca, eu gosto de sinuca pra caramba, né? E que eu ia, assim, quando era até final da minha vida em Bangu, né? Final da adolescência, início da vida adulta, e não tinha ônibus pra voltar pra Bangu, então eu tinha que esperar amanhecer pra pegar o trem. Só que o bar, ele ficava, assim, bem nos fundos, você não conseguia ver a luz do dia. Então, quando a galera ia pro fumódromo, era a hora que você via, tá escuro. Aí voltava pro bar. Aí daqui a pouco você vem, tá claro, aí hora de ir embora, sacou? Era isso. E assim, já fui com amigos que já faleceram. A lembrança que eu tenho deles era lá nesse bar. E esse bar não existe mais. Então cara, ele tem esse sentimento pra mim. Já fiz aniversários lá. Cara, vivi muita coisa naquele bar. Já levei amigos de outros estados também. Acho que seria meu, como é que fala? Equivalente, né? Pois é, né? Mano, e assim, pra mim, o sair de casa tem esse sentido de dar um reset mental muito foda, mano. Eu lembro que na pandemia mesmo, assim, sei lá, no miúdo ali que ninguém tava vacinado, eu escolhia ir a pé pros cantos, né? Primeiro pra não pegar transporte público e tal, mas sei lá, pô, vou visitar um amigo meu, por exemplo, que também tá sozinho, morando sozinho, nós dois em São Paulo. Cara, eu curtia muito andar pelo centro de São Paulo, porque esse caminho que eu tava a pé, mesmo de máscara, mesmo com todo aquele medo e o caramba, era um momento que eu me refrescava a cabeça, tipo, não, cara, é possível que isso aqui tudo vai ficar assim pra sempre, cara. Sabe? Aquilo me trazia uma esperança meio esquisita de, não, uma hora vai voltar essa parada, mano, não é possível. Você passa na frente de um lugar que você passava, que tava lotado e tá fechado, você fala, puta, mano, isso aqui, caraca, será que o dia que voltar isso aqui vai ser foda? É esquisito, né? O Momo mesmo foi um que, assim, eu senti bastante, que eu frequentava muito antes da pandemia. Comecei a frequentar o Momo em 2015, 2016, 2015, eu acho, tem uns 11 anos que eu frequento o Momo. E aí, cara, na época eles lançaram o delivery, só que eu tava, como eu falei, morando longe pra cacete, então o delivery não chegava. E aí teve uma vez que eu consegui que alguém trouxesse pra mim o bolinho de arroz, o torresmo e as batidinhas. Eu chorei. Claro, chegou tudo pô. frio, murcho. E, cara, eu chorei comendo e bebendo, que eu falei, será que um dia eu vou sentar de novo naquela calçada? Será? Pois sabe? é. Nossa, Pois é. cara, foi dificílimo. Assim, eu levei pra terapia isso no dia, assim, fazendo terapia Imagina. na pandemia. Se tem uma coisa que é totalmente tema de terapia correta, é isso, cara. É você buscar na sua vida algum senso de normalidade. Você vê que tem coisa que tá fora de casa, mano, que representam pra gente um significado de lar, às vezes, maior do que a nossa casa, né? Tipo, é um complemento ao lar, né? No fim das contas. Cara, meu lar, sei lá, às vezes o seu lar também é o seu bairro. Também é aqui, eu olhar pela janela e falar, pô, se eu quiser um macarrão na chapa, eu desço e peço agora. Nossa. Faz parte da minha casa, faz parte do meu lar. Não é um negócio, tipo, porra... Expande mesmo, expande. Vira o Não é celular, só o o universo físico expandido. da casa. Exato. É foda demais, mano. Porra, pra mim... É porque quando você se muda, por exemplo, você começa... A não ser que, sei lá, você mude pro outro lado da rua, né? Mas quando você vai pro mesmo bairro, mas às vezes pra um outro canto, você já vive uma outra vida, de outros comércios. Você muda o mercado, né? Muda o mercado. Muda o mercado, muda os idosos. Padaria, né? É, tem muito isso mesmo, nossa. Esse rolê de trocar os idosos me pega muito, tá? Você muda de padaria, muda de mercado, você fala assim, pô, são outros idosos, cara. Que coisa, cadê meu idoso? É, cara, a vida é uma orquestra, né, cara? Que a gente... Você vai trocando as notas, você fica meio confuso no primeiro momento. Pode até ser que mudou pra melhor, mas no primeiro momento exato. é estranho, sabe? Verdade mesmo. Foda. Caramba, cara, muito foda. Sobre essa questão de relação com a casa e a rua, né? Eu sou uma pessoa que sofro de um transtorno misto, ansioso, depressivo, né? Diagnosticado, obviamente, não é TikTok. É, top 3 sintomas de você... Que é uma merda, né? A gente já falou isso no Rejac, inclusive, né? É uma merda esse diagnóstico. Mas assim, eu ouvi na terapia uma vez uma frase que eu gravei, eu tenho vontade de tatuar ela na testa, sabe? Que eu tava falando muito sobre como que eu vivo e onde eu queria viver. O que eu queria viver. E que simplesmente não posso, assim, é uma sociedade capitalista, tem que pagar conta, tem que ter um emprego, tem que ter uma sustentabilidade, eu tenho que ter uma regularidade, né? E aí a terapeuta falou assim, você tá sustentando a vida que tem com o preço de viver a vida que você não quer. Olha que frase... Poderoso, hein? Foda, sabe? E aí eu fiquei naquele dilema, assim, de caralho, velho, como assim? Eu tô sustentando essa vida que eu tenho hoje, mas o preço não é a vida que eu quero ainda, sacou? Como que eu chego lá? Não sei, mas o bar me ajuda a entender um pouquinho, tá ligado? Eu acho que ali, pelo menos, eu consigo relaxar um pouco e compreender essa dificuldade. Cara, eu costumo dizer isso sobre o entretenimento de maneira geral. Eu acho que o bar cabe nessa janela. Cabe. Mesmo que ele não sirva a nenhum propósito prático, se ele
servir de distração, ele já cumpre um papel importantíssimo, cara. Não tem Com jeito. certeza. Se ele fizer o fugir do desespero, valeu, Nossa. Bar. Tamo junto. O Hospital das Almas, pô. Porra, Salve, né? total. Todos os hospitais das almas do Brasil. Exatamente. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa aqui, de fazer esse programa leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar comigo. E eu quero começar agradecendo ao Nicolas Queiroz, meu querido amigo de Reinaldo Jaqueline, que também apresenta lá o This is Brasil, macaco velho, titã da podosfera brasileira, que topou gravar comigo hoje. Obrigado, sigam o Nicolas, a rede social dele tá na descrição do episódio, e acompanhem os projetos que ele faz por aí também. Principalmente o Reinaldo Jaqueline, que ele faz comigo, né? Me siga nas redes sociais, @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani, tem link na descrição. Comente, deixe sua avaliação, siga o episódio. Aliás, siga o programa no Spotify e no seu agregador favorito. Recomende para um amigo. Ajude no financiamento coletivo, tem as 3 plataformas na descrição do episódio, inclusive com recompensas como o grupo de Telegram, ou mesmo entrar na fila para gravar aqui comigo. Quer conhecer um pouco melhor? Tudo que eu tô dizendo aqui tem lá no site dentro da minha cabeça.com.br, inclusive nosso e-mail, que é a chave Pix, cabeçadovidani@gmail.com. Não se esqueça, tem um spin-off que sai toda sexta-feira, na verdade quase todas as sextas-feiras do mês, o Pensamento Extrusivo. São 4 sextas do mês, garantido graças à galera que colabora no financiamento coletivo, né? Esse mês eu nem sei se bateu, mas eu tenho feito toda sexta mesmo assim, mesmo sem bater. É o Pensamento Extrusivo pra gente trocar recomendações. Sexta passada eu falei sobre o novo filme do Homem-Aranha, que tá bom demais, ó. Acesse dentro da minha cabeça.com.br, alegria e tranquilidade, até o programa que vem e valeu! Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.